Distrações enquanto está dirigindo. O ser humano usa a consciência para a percepção dos riscos. O ato de dirigir deve ser gerenciado de forma primária e as demais tarefas como secundárias. As atividades secundárias são gerenciadas pelo subconsciente. Quando o ato de dirigir deixa de ser uma atividade primária e passa a ser uma atividade secundária, o condutor passa agora a estar dirigindo distraído com grande risco de se envolver em um acidente. Distração na direção é qualquer atividade que poderia desviar a atenção de um condutor nas atividades primárias de dirigir, que são identificar por meio da visão a rota que se pretende seguir, assim como as condições e riscos, raciocinar e fazer as decisões mais apropriadas e manipular os controles do veículo para fazê-lo funcionar e guiá-lo até o seu destino. Estatísticas envolvendo motoristas distraídos. A Polícia Rodoviária Federal registrou em 2012 191.117 acidentes em rodovias federais. E estimou-se que 46,34% estão relacionados com a falta de atenção. As estatísticas do mesmo órgão mostram que de 2007 a 2011, mais de 53 mil acidentes nos últimos 70 mil quilômetros de rodovias brasileiras foram causados por motoristas distraídos. A falta de atenção mata quase 5 vezes mais do que a velocidade alta, 10 vezes mais que a ingestão de álcool e 15 vezes mais do que a ultrapassagem indevida. O motorista distraído pode por algum motivo deixar de perceber riscos relacionados ao ato de dirigir, como veículo vindo em sua direção, animais na pista, buracos na pista, veículos que entraram em seu ponto cego, pessoas atravessando seu caminho. Esses são alguns dos perigos que o condutor está propenso a se envolver em um acidente, porque não estava concentrado na sua principal atividade naquele momento. Há 3 tipos principais de distração. Distração visual são as distrações que tiram seus olhos da estrada. Distração manual são as distrações que tiram suas mãos do volante. Distração cognitiva são as distrações que tiram sua mente do que você está fazendo. As distrações estão localizadas em 2 áreas: fora do carro, no ambiente em que se dirige, e dentro do carro, próximo ao motorista. Veja alguns exemplos de distrações que afetam a concentração e tiram o foco do motorista dentro e fora do veículo. Fora do veículo: propagandas, paisagens, acidentes, pessoas ou qualquer outro tipo de cenário ou ocorrência externa. Dentro do veículo: telefones celulares, comer ou beber, GPS, conversas com passageiros, arrumando ou mexendo em algo, lendo mapas, ajustando o rádio, sonolento, preocupações, responsabilidades, cumprimento de horário e problemas pessoais. Alguns fatos. Os motoristas que usam dispositivos portáteis são 4 vezes mais propensos a entrar em falhas sérias com potencial suficiente de se ferirem. Conduzir um veículo enquanto faz o uso de um telefone celular reduz a quantidade de atividade cerebral associada à condução, em 37%. Mensagens de texto criam um risco de colisão 23 vezes mais do que dirigir sem distração. Digitar tira o foco do motorista da estrada por uma média de 4,6 segundos. É tempo suficiente para percorrer o comprimento de um campo de futebol, a 88,5 km por hora. O professor em bioengenharia Marcos Pinotti, responsável pelo Laboratório de Pesquisa Aplicada à Neurovisão da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, explica que, ao dirigir, o cérebro faz uma junção dos sentidos. Quando toca um celular, o motorista começa a interagir com a pessoa que está do outro lado. Isso tira a atenção porque ativa centros de memória e de imaginação que começam a ocupar a mente e o tiram do foco, que é dirigir. Lei. De acordo com a legislação brasileira de trânsito, usar o telefone enquanto dirige é proibido, mesmo que se esteja utilizando fones de ouvido, que permitam deixar as mãos livres. Essa determinação faz parte do artigo 252 e pode ser encontrada no Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade para quem desrespeita essa lei atualmente é uma multa em infração considerada gravíssima, o que significa uma perda de 7 pontos na carteira. Prevenção. Mantenha 100% de atenção nas tarefas de dirigir. Mantenha suas mãos na direção sempre. Não faça outros tipos de atividades com as mãos que não sejam relacionadas à condução do veículo. Caso precise fazer uso do celular, pare o veículo em um local seguro e depois disso faça uso. Tarefas como uso do GPS, leituras de mapas, leitura de mensagens de celular contribuem para a chamada direção cega, que é não ver o que acontece à sua frente enquanto está dirigindo.
Quando estiver dirigindo, seus olhos devem ser utilizados somente olhando para a frente, para o painel de informação do veículo e para os espelhos retrovisores. Quando se está dirigindo, o máximo de atenção deve ser destinado a essa atividade. O mínimo de distração pode levar a um erro, que muitas das vezes pode ser fatal.